Olá, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para mais um encontro da CIPAT 2020, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que tem como objetivo conscientizar os colaboradores sobre a prevenção de acidentes no trabalho, doenças ocupacionais e a importância da segurança e bem-estar nas atividades desenvolvidas tanto no trabalho como no lazer. O tema escolhido para a CIPAT deste ano é consciência emocional, pois o cuidado com a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física e precisa ser cuidada diariamente. E hoje vamos falar sobre home office, os desafios para se manter produtivo, morando sozinho ou com a família. E quem conversa conosco é a psicóloga Luana Xavier. Bom dia, Odair. Olá, bom dia Luana. A todos. Bom dia, É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho, né? Legal. Sobre os desafios. Muito bem. E a Luana, olha só, ela é nova, mas tem uma bagagem já bastante grande aqui, né? Ela é graduada em Psicologia pela Escola Baiana de Medicina, e Saúde Pública, possui especialização em Psicologia Jurídica pelo Instituto SEDES Sapientai, é líder do Núcleo de Violência contra a Mulher da Mental Clean, faz parte do Comitê Maria Bonita de Combate à Violência contra a Mulher, do Grupo Mulheres do Brasil, e atua como palestrante em temas como saúde mental e violência contra a mulher. Antes da Luana iniciar a palestra, eu quero agradecer, claro, a presença de todos os que nos acompanham pelo YouTube, lembrando que vocês podem participar mandando perguntas, fazendo comentários e compartilhando suas experiências também, tá? Ao final da apresentação, a Luana, juntamente com a Yoko, que está conosco aqui nos bastidores, também psicóloga da Mental Clean, elas responderão as perguntas que foram feitas. Então agora é com você, Luana. Vamos lá. Eu soube que ontem vocês tiveram um bate-papo bem bacana com a Renata, né? Já conversaram sobre estresse também. E então, acredito que está todo mundo bem tranquilo hoje. Vamos poder começar um tema novo, mas todo mundo com a cabeça bem tranquila. Isso é importante, né? E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do home office, né? Ele chegou aí de uma hora para outra, né? Para gente como uma modalidade de trabalho
que alguns já tinham uma certa ambientação, outros não tinham nenhuma ambientação, mas agora temos, né? E aí surgem muitas questões, como lidar com o home office, né? E aí, a primeira coisa, eu vou chamar vocês para algumas reflexões, ok? Primeiro, o home office, ele pode trazer algumas vantagens para nós nesse período. E quando eu falo nós, eu me incluo, porque eu também estou em home office, tá? E aí a gente pode pensar que, assim, é um modo da gente se proteger, né? Então, não estar na rua, não estar exposto, não estar o tempo todo, né? Ali na rua já é uma vantagem, já é algo bem interessante. Outra coisa é que, para vocês que são na área de tecnologia, foi, de certa forma, possível encaixar, né, o home office nas atividades de vocês, e já que tem outras atividades que não é tão fácil assim, né, para a gente conseguir encaixar. Então, essas são algumas coisas bem importantes para a gente refletir, porque nesse momento tem muitas pessoas que não conseguiram fazer essa transição. Então, pensando nas vantagens, eu falei assim, legal, mas também não é tão simples assim, né? Então, agora a gente tem também alguns desafios. E aí, como que eu vou trabalhar em casa, com a família, ou como que eu, sozinho em casa, vou trabalhar, vou me manter produtivo, e é um desafio, né? Porque é uma novidade. Então, vamos pensar junto, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para tornar o home office algo possível e algo que nos dê uma possibilidade de trabalho, mas uma possibilidade também de sermos produtivos. Vamos lá, então. A primeira ideia que eu trago para vocês é em relação ao que é produtividade. Então, assim, produtividade tem a ver com organizar o tempo da melhor forma para que você realize as suas tarefas e com qualidade. Então, aí a gente tem alguns pontos bem importantes. Tempo, né? Da melhor forma que vocês podem fazer, realizar as tarefas. Então, vocês têm que, a gente tem que pensar assim, quais as tarefas que eu tenho para realizar, né? E qualidade. Qualidade na entrega do que eu estou fazendo. Qualidade no meu trabalho. Então, produtividade tem a ver com tudo isso que a gente está apontando aqui. E aí, a gente pode pensar que muitas coisas podem afetar a nossa produtividade. Muitos fatores. Então, eu trouxe aqui na apresentação alguns pontos que eu acho importante para a gente pensar na produtividade, mas também não é só na produtividade, é no bem-estar, tá? Então, quando a gente pensa que para a gente produzir, a gente também precisa de bem-estar. Essas duas coisas, elas estão diretamente ligadas. Então, ao longo, né, da nossa conversa aqui hoje, eu falo de produtividade, eu falo de coisas ligadas ao trabalho, mas que também são coisas ligadas ao bem-estar de vocês, ok? E aí, eu vou trazer algumas dicas, algumas informações, mas lembrem-se que é legal que a gente pense que, assim, tudo a gente pode adaptar. Então, nós estamos num momento de mudança, né? E então, a gente pensa em ideias, eu vou trazer aqui algumas ideias, mas, assim, nem sempre dá para a gente aplicar aquela ideia de uma maneira exatamente daquela forma, mas a gente pode adaptar para a nossa realidade. Então, eu espero que vocês estejam abertos para ir pensando como que, dentro da minha realidade, eu posso aplicar essas ideias, para que aí, assim, a gente possa ir construindo juntos uma possibilidade de bem-estar e de produtividade dentro do home office, ok? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente pensa que é bem importante na questão do home office é a questão do espaço, né? Então, assim, um lugar da casa.
primeiro eu preciso escolher, se possível, um lugar da casa. O ideal, né, seria que eu tivesse um cômodo separado, que cada, vamos dizer assim, um lugar onde eu pudesse ter a minha mesa, colocar o meu computador, colocar tudo bem direitinho lá, tranquilo, ninguém me incomodasse. Mas nem sempre isso é possível, né? Dentro da nossa realidade, às vezes a gente pensa assim, não, eu não tenho um cômodo que eu possa ter todas essas, vamos dizer assim, todas essas coisas juntas. Mas a gente pode negociar. Então, por exemplo, tem algum cômodo da casa onde eu tenho mais silêncio? Tem algum cômodo da casa onde tem menos gente transitando? São opções. Então, evitar, por exemplo, cozinha e sala. Já é um bom começo, porque são cômodos que geralmente as pessoas transitam mais. Então, se eu tenho dentro de casa, né, outras pessoas, crianças, então eu vou evitar esses dois cômodos, né? Outra coisa que é importante é a gente pensar nos nossos materiais. Então, eu tenho que pensar. O ideal é que eu tenha uma mesa, uma cadeira confortável, eu tenha um teclado, meu notebook, e me parece até que vocês têm essa possibilidade de ter esses materiais, então é importante eu pensar no meu conforto, na ergonomia, porque a gente já está aí há praticamente 3 meses, né, em home office, e tudo isso tem uma consequência para o nosso bem-estar físico. Então, da mesma forma que a gente se preocupa com essas questões lá na empresa, é importante que a gente se preocupe também em casa. Então, quando eu vou me organizar para o meu home office, vamos observar, né? Agora, por exemplo, que vocês estão assistindo a palestra, deem uma olhadinha aonde vocês estão. Deem uma olhadinha na postura de vocês. Deem uma olhadinha se, assim, ergonomicamente está legal isso. São coisas para a gente prestar atenção, né? Para a gente ver se realmente a gente está cuidando da gente em casa, né? Porque lá na empresa, né, muitas vezes tem alguém que cuida, tem alguém que faz o alerta, mas agora em casa a gente precisa cuidar disso, né? E é bem importante, porque não é porque se eu estou em casa, ainda assim eu estou sujeito a ter problemas relacionados à postura, etc. Ok? Então, acho que é um bom momento, por exemplo, agora na palestra, a gente observar isso. E também questões como iluminação e ventilação são importantes. Então, o lugar que eu tô tem uma iluminação adequada, a ventilação adequada para mim ficar trabalhando? Então, são coisas que às vezes a gente não para pensar quando a gente está em home office. Mas pare e pensa, né, que a jornada de trabalho, geralmente 8 horas por dia, então eu estou 8 horas por dia naquela, vamos dizer assim, naquele local, com aquela iluminação, com aquela ventilação. Será que eu estou num ambiente adequado? Tá? Então, construir o melhor ambiente possível, e aí a gente está falando de uma coisa física mesmo, para que eu possa ter um melhor desempenho, para que eu fique bem. Não adianta eu estar num ambiente onde eu estou sentado de qualquer jeito, onde eu tenho uma série de questões que me atrapalham, questões físicas mesmo, e é querer produzir como se tivesse tudo normal. Tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria aí que vocês observassem é como que ambiente que eu tô, né? Como que tá esse ambiente e como que eu posso melhorar, como que eu posso me adaptar para que eu fique bem, ok? Um segundo ponto que é bem importante a gente pensar é em relação à rotina. Bom, quando nós não estávamos em home office,
nós tínhamos uma rotina, né? Então, a gente acordava, tomava banho, se arrumava, tomava café, aí pegava, enfim, alguns faziam algum exercício, levava as crianças na escola, aí pegava o transporte público, pegava seu carro, ia para o trabalho, fazia as atividades, tinha um horário de almoço, aí depois tinha o horário de trabalho na parte da tarde, depois o horário da tarde ia pegar as crianças na escola de novo, levar para casa, enfim, jantar, tinha alguma atividade noturna, ia dormir, enfim, vocês tinham uma rotina estabelecida. E agora com o home office, como que está a rotina de vocês? Vocês conseguem parar e pensar que existe uma rotina? Ou vocês estão simplesmente vivendo o dia e pronto? É importante a gente pensar nisso também. Porque a rotina faz com que a gente consiga entender, o nosso cérebro consiga entender os momentos do dia e a gente consiga se adequar a isso, né? Então, é importante que a gente construa uma rotina, tanto para a gente, quanto para nossa família, quanto para a gente poder alinhar, vamos dizer assim, colocar os limites no horário de trabalho, colocar atividades de lazer, manter uma alimentação, horário de alimentação, para que a gente consiga ter uma vida, na vida, todas as atividades que a gente gostaria e que a gente precisa ter, né? Então, é só quando a gente consegue ir estabelecendo uma rotina, né? Então, eu acordo, eu vou tomar café, eu vou me arrumar, vou fazer isso, isso e isso antes de começar a minha jornada de trabalho, mesmo em casa. E aí eu tenho uma jornada de trabalho de tanto tempo, tenho uma pausa para o almoço, depois que eu cumpro a minha jornada de trabalho, eu tenho um espaço, um tempo para o lazer, seja com a família, seja sozinho. É importante que a gente vá estabelecendo esses momentos para que a gente tenha esses marcadores, né? Então, eu tenho um marcador do horário de trabalho, eu tenho um marcador do horário de descanso. Lembrando que nós estamos num momento em que o home office ainda começou, né? O home office já está aí há quase 3 meses, mas que talvez a gente tenha uma perspectiva de que ele perdure por mais um tempo. Então, nós temos que cuidar para que o home office se mantenha como uma atividade, como algo que seja possível para cada um de nós, sem que seja um sofrimento, sem que cause danos para a gente. Então, construir uma rotina dentro do home office é uma possibilidade, é uma forma de nos ajudar a manter a saúde nesse processo, ok? E aí, uma coisa que é bem legal da gente pensar, dentro dessas questões de rotina e home office, é que, nesse momento, nós temos uma possibilidade de autonomia e autogestão bem maior. Então, agora, está na mão de cada um de nós construir o nosso planejamento das nossas atividades. Então, agora, nós podemos estabelecer as nossas, vamos dizer assim, o tempo, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E isso é legal, né? Porque eu falei assim, agora eu tenho autonomia. Mas a gente precisa olhar para isso de uma maneira bem séria, porque senão a gente se perde também no tempo, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa olhar é que, assim, a nossa jornada de trabalho, ela precisa ter um início, precisa ter uma pausa e precisa ter um fim. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso começar a estabelecer, sim, o meu horário que eu vou começar a trabalhar.
eu preciso estabelecer, sim, quantas horas eu trabalho por dia, e eu preciso ter pausas, é para isso que serve o horário de almoço, para que a gente possa ter aquele momento de descansar, de dar uma relaxada, e eu preciso estabelecer o horário de fim. Chegou, acabou. E aí, assim, por exemplo, quando a gente está trabalhando lá na empresa, que horas que você chega? Às 8? Então, você chega lá às 8, começa as suas atividades, e aí você para almoçar. E aí você para almoçar, tem aquele momento em que, no horário, né, de almoço, 1 hora de almoço, você faz algumas outras atividades ou descansa, porque é necessário. Então, é importante que mesmo quando a gente trabalha em casa, que a gente respeite isso, porque a nossa saúde mental e física precisa disso. Nós precisamos manter essas pausas, nós precisamos desse descanso, de um momento de desaceleração para que a gente possa continuar. Porque o nosso corpo, ele tem limites, a nossa mente também tem limites. Se a gente continua indefinidamente, 1 hora a gente não vai mais conseguir seguir adiante, tá? Então, assim, o que acontece no home office? Muitas vezes, por estar em casa, a gente não para, a gente continua, só que a gente está trabalhando, né? Então, o nosso cérebro continua no modo trabalho. Então, a gente não tem espaço para descansar. E isso nos prejudica, né? Então, é importante, assim, estabelecer, né, um horário de início, um horário de pausa e o horário de terminar. Sim, terminou, e aí ter atividades que demarquem o fim do trabalho. Então, agora eu vou fazer qualquer outra coisa que não seja trabalho, que não esteja ligado ao trabalho, tá? Outra coisa que é importante também é a gente definir prioridades em relação ao trabalho, né? Como eu estava falando, a questão da gente ter esse período de maior autonomia e autogestão. Então, agora, nós temos a possibilidade de definir como que eu vou fazer o meu trabalho, como que eu vou fazer as minhas tarefas durante o dia. Então, eu planejo, que aí é o nosso próximo item, as minhas atividades, eu planejo meu dia, planejo a minha semana, para que a gente possa gerir da melhor forma possível o nosso tempo de acordo com as tarefas que eu tenho para realizar, ok? E tempo para os amigos e para a família. E aí, é importante que, mesmo em home office, a gente entenda que a família para quem está morando com a família, tá todo mundo ali, né? Então eu tô em home office, eu tô trabalhando e a minha família tá aqui. Mas não adianta eu estar aqui trabalhando e a família ali, né? Eu tenho que ter tempo para me dedicar à família. E não adianta também eu sempre estar dividido, trabalhando e dando atenção para a família, tá? Então, a gente tem que dividir as coisas, o tempo de trabalho e o tempo para a família, ok? E aqui eu trouxe uma atividade que eu acho bem importante agora, que é a questão da gente aprender a pensar nessa questão das prioridades e para a gente pensar nessa questão da nossa gestão de tempo, né? Então, eu trouxe esse exercíciozinho. Se vocês quiserem fazer agora comigo, a gente pode fazer juntos. Então, se vocês quiserem, peguem uma folha de papel sulfite, né? Coloquem, dividam em 4 partes, né? E coloca aqui de um lado importante, embaixo não importante, em cima urgente e não urgente. E aí, dividindo assim em 4 partes, a gente vai pensar. No primeiro quadrante, a gente coloca o que é importante e urgente. Nesse quadrante, quando a gente fala que é importante e urgente, a gente está falando de prazos de execução que estão se esgotando.
Então, por exemplo, algo que eu preciso entregar hoje, então eu preciso fazer agora. Então, isso é importante e urgente. Esse primeiro quadrante é a minha prioridade máxima, né? Algo que eu preciso começar por ele o meu dia, por exemplo, tá? O nosso segundo quadrante é aquilo que é importante, mas não é urgente. Isso quer dizer que eu tenho algum tempo para fazer isso, mas eu não tenho todo o tempo do mundo, não. Então, eu vou agendar, vou observar qual é o prazo que eu tenho para fazer isso. E aí, eu vou começar a me programar para fazer. O terceiro quadrante é aquilo que não é importante, mas é urgente. E aí, é aquela coisa assim, apareceu de última hora, tem que ser feito, tem prazo, mas eu posso, por exemplo, delegar, eu posso pedir para alguém fazer para mim, eu posso pedir ajuda, e aí eu consigo dividir as tarefas de uma forma que aí eu não preciso ficar sobrecarregada. E o último quadrante, que é o elimine, é assim, é algo que não é importante, não é urgente. Muitas vezes ele está ligado a coisas que são mais distrações no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina de trabalho, que a gente pode deixar de fazer. Então, talvez sejam tarefas que não sejam necessárias. Isso, todos esses quando a gente faz esse quadro, é legal que a gente possa fazer ele diariamente e que a gente se debruce sobre ele no sentido de ir aprendendo a entender o que eu preciso fazer agora, o que eu não preciso fazer, o que eu posso pedir ajuda. E aqui eu posso usar para o meu trabalho, mas eu também posso usar para a minha vida pessoal, para minha família, para questões que, assim, o que está acontecendo aqui dentro de casa que é importante e urgente que eu preciso fazer agora, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma criança pequena que está doente, é importante e urgente que eu cuide dela, que eu leve ela ao médico. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a priorizar. Agora, por exemplo, em casa, o brinquedo que a criança quer. É importante? É importante. Mas é urgente que eu compre agora o brinquedo que ela quer? Não. Então eu posso pensar, sei lá, no final de semana eu posso comprar o brinquedo. É por aí que a gente vai pensando no nas prioridades. O que de repente não é importante, mas é urgente? Algo que é uma necessidade, né? Mas que alguém pode fazer por mim, né? Então, deixa eu ver. Uma atividade com uma criança em casa que não necessariamente eu tenho que fazer, mas que algum outro adulto possa acompanhar. É uma possibilidade, né? Algo que a criança precise, mas que não é importante, não é urgente. E aí nesse momento, eu não vou colocar isso na minha lista de prioridades. Então, aos poucos, a gente pode criar essa lista de prioridades tanto para a vida do trabalho, quanto para a vida pessoal, certo? E aí, vocês irem usando esse tipo de ferramenta para ir
para ir se aperfeiçoando nessa questão de autonomia e autogestão, tanto da vida do profissional quanto na vida pessoal, ok? Acho que uma coisa importante da gente entender é que, assim, muitos de nós não estavam acostumados com essa modalidade, né, de gerir tantas coisas. Muitos de nós estávamos acostumados a ter uma definição, as coisas eram definidas por nós, por outras pessoas. Então, agora, a gente tem essa possibilidade. Então, é uma habilidade que a gente pode ir desenvolvendo aos poucos nesse momento, ok? E agora, um assunto bem bacana, que é falar da família durante esse home office. Então, a gente começou a falar um pouquinho, né? E agora eu queria retomar, que é assim, é importante que durante esse momento de home office e de isolamento social, a gente tenha um tempo para os amigos e familiares, para o contato social de forma geral, tá? Então, eu gostaria que vocês agora parassem e pensassem, quanto tempo que eu tenho dedicado para os meus familiares e amigos, né? E aí é aquela questão que eu falei, não é eu tô aqui trabalhando e conversando com alguém aqui que mora comigo. Não, não é isso. É realmente você ter um tempo para ter uma conversa bacana, mesmo com os limites que a gente tem hoje, mas para poder se dedicar a uma atividade com alguém que mora com você, para uma conversa, seja através de videoconferência, com um amigo, com um familiar. Então, são coisas que a gente pode e deve fazer. Você fala assim, nossa, mas a gente tá falando de home office, aí ela vai falar de tempo com a família, tá? Tô falando assim. Por quê? Porque, assim, imagina, quando a gente tá lá no nosso trabalho, fazendo as coisas, aí eu tô lá, trabalhando, resolvendo um problema super complicado, e aí falo com o meu filho, e aí eu falo com o marido, e tá, depois a gente resolve. E tô trabalhando, né? Tô aqui fazendo a palestra com vocês, e aquieta menino, e nananana, tudo ao mesmo tempo. Eu resolvi o problema que estava com o meu marido, com o meu filho, Não resolvi. E aí, eu não retomo aquele assunto com eles, não resolvo as questões familiares, de alguma forma, tá tudo embolado ali com a família, com o trabalho, e isso não fica tudo no limbo. Então, é importante que, assim, eu tenha um tempo para eles, cada um de nós tenha esse tempo, então eu tenha um horário para que seja respeitado, né? Então, tem o horário da família? Tem o horário da família. Pode ser, por exemplo, no horário de almoço, né? Então, por isso que é importante também ter o horário de almoço. Então, ter o horário de almoço. Então, vamos fazer comida, ou vai pedir a comida, enfim, como que é a rotina de vocês. Sentar, comer, o que está acontecendo, vamos planejar, vamos resolver. De noite também é possível sentar todo mundo, ver um filme, é possível ter alguma atividade em conjunto com os familiares, isso para quem mora com a família. Para quem mora sozinho, né? É importante, por exemplo, você ter um horário para ter contato com as pessoas, por exemplo, virtualmente, né? Então, o que acontece às vezes? Durante a jornada de trabalho, às vezes a gente fica se comunicando com as pessoas, com amigos, com a família, e a gente trabalhando e se comunicando, de forma que a gente nem consegue levar uma conversa bacana com quem a gente, com um amigo, com algum familiar, e também acaba, às vezes, interferindo no nosso trabalho. Então, fica tudo pelo meio. E aí, se a gente reserva um tempo para a gente, vamos lá, agora eu vou parar e vou poder conversar com alguém, né? Dar uma atenção para alguém e receber também essa atenção dessa pessoa. Poder ter esse momento
de troca, uma coisa bacana, certo? E aí, isso é bem legal, tá? E a gente estabelece os limites, os horários, você pode se dedicar ao seu trabalho, você pode ficar focado no seu trabalho, e também você vai ter um momento em que você vai estar com a sua família ou com seus amigos. Então, dividir as coisas para que a gente consiga ficar mais tranquilo, para que a gente possa ficar inteiro em cada atividade que a gente vai fazer, né? Porque isso é uma característica, né, nossa. Eu vou trabalhar, mas eu estou trabalhando, mas estou resolvendo um problema da família, estou fazendo isso e aquilo. Então, assim, a gente não faz uma única atividade, né? A gente está sempre com 300 coisas ao mesmo tempo, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Quando a gente vai fazer uma atividade, a gente realmente colocar a nossa atenção, o nosso foco, estar de corpo e alma naquela atividade, né? Seja o trabalho, seja uma atividade de lazer, para que a gente consiga realmente estar, né? Não é só o corpinho, né? É realmente o nosso ser participar das atividades a que eu me disponho a fazer, né? Conectar com as pessoas com as quais eu converso, senão fica tudo muito vazio, né? E o home office, ele traz essa coisa de trazer o trabalho para dentro de casa, e às vezes fica difícil, porque parece que tá tudo junto, né? Eu trabalho dentro de casa, e aí eu não sei mais o limite. Então, vamos começar a separar as coisas, né? É uma possibilidade, por exemplo, da sua família saber um pouquinho mais do seu trabalho, mas também, mas a gente precisa diferenciar as coisas, colocar limites para não virar tudo a mesma coisa, e até a gente poder se relacionar com as pessoas que moram com a gente de uma maneira mais tranquila, tá? E aí agora eu vou trazer um outro ponto bem interessante, que eu tenho certeza que ninguém faz aqui, né? Essa imagem que eu tenho certeza que, assim, eu coloquei ela por colocar, né? Ninguém fica de pijama no home office, ninguém fica lá sentado no sofá, todo torto, com o computador no colo, né? Ninguém, né? Eu tenho certeza que, assim, isso vocês não fazem. Então, vocês não fazem, e eu trouxe isso assim só por prazer, tá? É só um mero detalhe. E aí a minha pergunta é, por que não pode fazer isso, né? Por que não pode ficar de pijama, jogado no sofá lá no home office? Algumas coisas são bem importantes da gente pontuar. Essa questão, né, de novo, de trazer o trabalho para dentro de casa, às vezes deixa a gente um pouco confuso. E o nosso cérebro, ele entende as coisas, às vezes, de maneira compartimentada. Então, se eu tô de pijama, o meu cérebro ele não vai entender que eu tô trabalhando. E aí fica, às vezes, um pouco mais difícil dele entrar no ritmo de trabalho. Então, aquela coisa de estar mais disposto, de participar das coisas, de ter essa rotina de agora eu estou trabalhando e agora eu estou no meu horário de lazer. Se você está de pijama o tempo todo, parece que você ou está trabalhando o tempo todo ou que você não está trabalhando em nenhum momento. Então, isso é um perigo do home office, porque você nunca vai saber se você está trabalhando ou se você está no horário de descanso. O seu cérebro não entende isso. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa, claro, é que a questão do próprio lugar de trabalho, ou a postura, enfim, isso a gente tem que pensar bem. E aí a questão é de uma possibilidade de conferência de vídeo, né? Que pode acontecer com todos nós. E aí, de repente, você tá lá de pijama,
uma situação um pouco chata, né? Mas é importante, então, que a gente esteja razoavelmente preparado. Mas isso não quer dizer que a gente precisa estar sempre impecável, né? Todo de gravata, as mulheres, né, todas maquiadinhas, tal. Não, não precisa. Então, a gente pode, sim, apostar em peças confortáveis, práticas. Não precisa de uma maquiagem pesada, mas precisa, sim, ter aquele tom de trabalho, né? Uma roupa que, às vezes, você não precisa estar de salto alto, mas você pode estar com uma calça mais confortável, né? A gente passa boa parte do dia sentado, então uma calça confortável, uma blusa confortável, mas não necessariamente o pijama, né? Para as mulheres que tinham o hábito de fazer uma maquiagem, ela não precisa, se não tem vontade de fazer uma maquiagem completa, mas pode fazer uma maquiagemzinha, né? Um batom, alguns detalhes que vão sinalizar para você mesma que você está no trabalho. E isso vai te ajudar nesse momento do liga e desliga, né? Então agora vou começar a trabalhar. Aí eu vou me visto para o meu trabalho, passo uma maquiagem básica para o meu trabalho, vou para um local adequado da casa, né, o local escolhido, começo a trabalhar. Ok. Depois disso, eu tiro aquela roupa, tomo um banho, descanso, e aí vou para o meu horário de descanso. Né? Então, são coisas que nos ajudam aí, nesse momento que eu estou trabalhando em casa, mas que me ajudam a delimitar os espaços, que me ajudam a ir construindo um espaço de trabalho e descanso. E aí, por exemplo, uma pergunta que eu faço para vocês, que eu acho que é bem importante, né? O que vocês estão fazendo com o tempo que vocês ficavam no trânsito? Vocês estão aproveitando esse tempo? Seria bom que vocês pensassem nisso também. Porque é uma oportunidade, né? Que a gente sempre fala, ai meu Deus, eu tô tão sem tempo, ai meu Deus do céu, a gente tá sempre correndo, e nossa, né, aquele desespero. E aí agora, quanto tempo você passava no trânsito, né, entre sair de casa e ir para o trabalho, depois do trabalho para casa, sei lá, 1 hora, 40 minutos? E aí, o que você está fazendo com esse tempo? Né? Eu sei que ontem a Renata ensinou aí uns exercícios de respiração. Por que não investir no seu bem-estar, por exemplo? Né? E fazer aí uns exercícios de respiração. Por que não investir em qualidade de vida? Né? Por que não investir em planejamento? Né? Pegar esse momento e falar assim, peraí, deixa eu planejar um pouquinho o meu dia, a minha semana. Né? Ou, muitas vezes a gente não olha para essas questões, né? O home office, ele pode sim ter esse aspecto esse aspecto desgastante, mas ao mesmo tempo ele tem esses detalhes que a gente pode aproveitar, né? E de novo eu falo a gente, porque eu também estou em home office, né? E a gente ir construindo possibilidades. Aí cabe a cada um de nós construir o que a gente quer nesse período, né? E por enquanto é isso. Obrigada pela atenção de vocês. A gente vai abrir aí um espaço para perguntas, para comentários. Fiquem à vontade. Estamos aqui, eu e a Yoko, para ir mais adiante a respeito desse tema. Bom dia, ótima palestra aí, hein? Live, agora são novos temas, novas formas de falar. Muito bom, Lu. Bem, eu estive segunda-feira com vocês, eu sou a Yoko, sou psicóloga também aí do time da Mental Clean,
E tô aqui junto, estava olhando o chat aqui, os comentários de vocês. E aí, Lu, eu vou tomar até a liberdade de responder uma, porque, na verdade, tem alguns comentários em relação ao ser mãe nessa quarentena, filho pequeno. Aí eu digo para as mães que estamos juntos, porque eu sou mãe também, minha pequena está com 6 anos, vi que tem idades aí de 1, 2 anos, já passei por isso, não estava em home office, mas sei dos desafios, né, para gente que realmente aí tem esse lugar de mãe, principalmente de crianças pequenas ainda, 1 ano é bebê, né, não consegue entender muito, você está em casa, você está para ela, né, ela não vai falar, você está para o trabalho, né, quando a criança vai crescendo, ela começa a entender um pouco mais aí os papéis diversos que a gente tem na vida, né, aí eu digo aí para as mães aí que estão sofrendo um pouco, é sempre lembrar que a rotina também é importante para o bebê. Então, muitos já iam para a escolinha, dentro da escolinha tinha a rotina, o horário do sono, a papinha, e aí vale, gente, sempre uma negociação interna, porque eu também preciso ir colocando esse limite com os meus filhos, né, e uma negociação com a equipe, com alguns colegas, por conta de horário de soneca, a gente sabe que às vezes uma coisa do home office, né, que aparece bastante, né, Lu? Reuniões, assim, você está no manhã, daqui a pouco você olha a sua agenda, um monte de invites, você tem 5 reuniões na parte da tarde, você fala, oi, né, e todas são importantes. Então, como que a gente precisa aí se organizar com as crianças e essas demandas que vão aparecendo? A rotina com os bebês, eles são muito bons para eles se sentirem seguros, né? Então, você manter a rotina de horário de dormir, o horário da comida, da papinha, do lanche, isso deixa eles mais seguros e você, consequentemente, Sim. também fica mais tranquila, tá? Sim. Então, para vocês que estão com essa dificuldade, tente estabelecer, coloca no papel primeiro, né? Dentro do que vocês têm que fazer no trabalho e dentro do que é possível estabelecer essa rotina com a criança. Tá? Isso ajuda bastante, dá uma luzinha aí no fim do túnel, né? A gente sabe que nem tudo aí são flores, mas é possível. A gente está aí todos vivos, né? 3 meses de home office, alguns mais estressados, outros menos, mas é o que a Luana falou, os benefícios estão aí, né? E aí eu fui colocando aquilo. Enquanto você estava falando, as pessoas foram comentando, é a questão realmente do trânsito, né? Tem gente que está aproveitando para dormir mais aí no trânsito, por conta do trânsito, né? Tem gente aí se reunindo com amigos, né? Os amigos aí que não se viam há muito tempo, então eles marcaram um horário aí, quinta, 8h30, conversam, jogam pôquer. O que a gente percebe nessa quarentena, e aí eu passei meu aniversário, a gente passou, né, Lu, nossos aniversários em quarentena, as conexões, elas estão mais robustas, né, assim, a gente fala com maior frequência com os amigos, utiliza esses recursos tecnológicos, então a gente tem ganhos aí que a gente precisa também saber valorizar, né, o cafezinho fresco, aí eu vou falar até, quando a gente está em reunião, para quem gosta de café, normalmente, se tem gente em casa, leva o cafezinho e fala, olha o cafezinho, né? Então, cafezinho fresco aí, às vezes, do marido, da mãe, né, da filha, de quem aí estiver cuidando também de você. E realmente um comentou que a iluminação, ela faz toda a diferença, né? A iluminação adequada aí no ambiente faz toda a diferença. Né? Então, alguns pontos aqui dos comentários para você aí que você estava falando, eu estava lendo aqui os comentários. Tá. Eu acho que, como eu falei no início, cada um tem uma realidade, né? E às vezes a gente traz um tema geral, né? E aí a gente tem que se disponibilizar a olhar para a nossa realidade e falar assim, ok, e agora o que é que eu vou fazer dentro da minha realidade? Então, não tem fórmula pronta. Porque cada um tem... Então, quem tem um bebê pequeno vai ter que pensar em outras estratégias do que quem tem uma criança de 5 anos, 7 anos. Do que quem tem um adolescente em casa, né? Porque são desafios. E também quem mora sozinho. Uhum. Né? É outro desafio, porque imagina nessa quarentena, isolado, morando sozinho. É muito difícil também,
né? Então, acho bem importante a gente olhar para tudo isso e falar assim, qual que é o meu desafio agora? Sim, Então, sim. E até trabalhar e lidar com pegando as esse relações. gancho, tudo isso é importante, né? E aí, pegando esse pupurri aí da semana, todo mundo avaliar o que que tem a caixinha, né, de primeiros socorros para a mente, o que que vocês estão colocando, lembra do que a Fátima falou? Então, pode ser dançar, ler, fazer artesanato, tem gente praticando atividade física, tem gente meditando. Ontem a Renata passou os exercícios de respiração, a questão financeira, né, reavaliar aí quanto que está se gastando aí por conta da internet, porque ela te convida também, né? E se a gente não está bem emocionalmente, né, Lu? A gente sabe que vai aí a compra acaba cobrindo esse buraquinho. Atraindo a gente, né? São armadilhas, né? São armadilhas, e que se a gente está no automático, se a gente não para refletir um pouquinho sobre o que eu estou passando, a gente vai, né? Então, é importante que cada um entenda a sua realidade, que a gente teve uma mudança muito radical e muito rápida, né? Então, que a gente se permita olhar para isso e falar assim, ok, não tá o ideal, nada ideal, e vamos, o que a gente vai fazer com isso a partir de agora, né? E se a gente não tivesse de quarentena, teriam outros desafios, não teriam? Sim. A vida sempre tem os nossos desafios, sempre tem desafios, né? Então, ok, vamos ter desafio. E agora é lidar com o isolamento, é lidar com esse vírus, é lidar com o home office. Então, vamos buscar ferramentas. Sim, a todo momento, né? E é um pouco disso, né? A gente também tem que ter esse entendimento global, porque não é só Brasil, é mundo, né? Tudo isso, todas essas mudanças estão acontecendo, não é privilégio, né? Nosso, né? Todas as relações trabalhistas, elas estão se modificando. Isso é algo que os especialistas já diziam, isso já ia acontecer. O vírus só veio para solidificar essa mudança que o tempo já estava mostrando que chegaria, né? E agora, como se adaptar? Né? Essa adaptabilidade. A gente teve que fazer isso de uma maneira mais rápida, né? Mais radical. Né? Então, assim, foi agora. Então, uma coisa que a gente tinha previsão de que fosse acontecendo aos poucos, foi da noite para o dia, praticamente. Sim, né? Sim. Então, e outro ponto aí para os pais aí, são aulas online, né, gente? Nossa Senhora! Tá? Então, isso é realmente o exercício da Renata ontem para vocês ficarem mais tranquilos, menos estressados, façam com as crianças, porque essas aulas online, trabalho, ter que mandar os trabalhos, tudo na plataforma, também não está sendo fácil. Tá? As mães já se culpam por ser mãe, aí tem que ser mãe educadora, culpa dupla, tá? E aí acha que não tá dando conta. Então, todos esses sentimentos acabam chegando, que aí precisa dar uma parada, olhar para sua caixinha mesmo, dar uma olhada, ver o que precisa melhorar para voltar para o equilíbrio, né, Lu? Às vezes, a gente também entender que a gente precisa de um tempo, sabe? Respirar um pouco, e às vezes a gente precisa simplesmente falar assim, ok, as coisas não estão perfeitas e não vão ficar perfeitas, não vão ser perfeitas, tudo bem, né? Acho que essa autoexigência muito elevada, ela faz com que a gente entre num processo de sempre estar correndo, e isso não faz bem, né? Então, nem relaxar demais, né? Tipo, deixar tudo, mas também entrar nesse processo de autoexigência excessiva faz mal. Então, é importante que a gente, como a gente fala, né, das ferramentas de planejamento, que a gente faça listinhas mesmo, né? Eu coloquei aquele exercício, né, das prioridades, mas às vezes a gente não consegue nem fazer aquela listinha das prioridades, né? Mas a gente listar, de repente, o que a gente está precisando fazer. Sim. Já é um bom começo, né? E pedir ajuda, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa olhar é assim,
eu estou sobrecarregada, é admitir, eu estou sobrecarregada, ou sobrecarregado, eu não estou conseguindo agora, vou pedir ajuda, né? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, porque não adianta a gente ficar carregando um peso enorme e as coisas cada vez mais se complicando. Né? Então, sim. E aproveitar a oportunidade, né? Já que tem muita gente em casa também, conversar melhor com eles, né? Se abrir, colocar essa questão da limitação. E só corrigindo aqui que teve uma pessoa que colocou mães e pais, tá, gente? Desculpa, não incluir os pais. O desafio é para mães e pais. Sim. Ou para os cuidadores, né? Além das mães e pais, os cuidadores aí das crianças. Acho que é um aspecto bem, bem importante agora, né? Os papais estão convidados a participarem mais, né, desse processo de cuidados com os filhos, de construírem isso junto com as mães, né? As famílias se adaptarem a essa realidade. E uma coisa importante, por exemplo, se os dois estão em home office, é tentar ir alternando os horários de trabalho, né? Então, um trabalha, sei lá, 2 horas, enquanto um tá 2 horas com a criança, aí depois 2 horas... É louco? Mas às vezes é uma solução que possibilita que você se dedique 2 horas ao seu trabalho, enquanto o parceiro ou a parceira está se dedicando 2 horas à criança. Às vezes tem que ser assim para alternar quando a criança é muito pequena. Então, são alternativas que a gente pode ir tentando criar, negociar, né? O que é possível com o nosso parceiro, com a nossa parceira, para levar adiante, né? Sem negociação, sem pedir ajuda, fica tudo muito mais difícil. Sim, com certeza, né? E a gente sabe que tem... os benefícios existem, né, de estar em casa, de estar... Quantas pessoas, né, nunca curtiram a casa desse jeito? Só saíam, era final de semana, parque, era viagem, não sei o quê. Hoje as pessoas estão conhecendo, curtindo a sua casa, né, de fato olhando, né, como um lar, como algo positivo, né, que assim, não é só dormir, tomar banho e dormir, né. Tem gente que conheceu a cozinha agora, né, da própria casa. Eu conhecia, né? Tudo era fast food, eu comia fora. Então, prazer, olha, meu fogão. É um desafio e é uma oportunidade, né? O home office, vamos dizer assim, o isolamento, a quarentena, ela tem trazido bastante questões, mas também oportunidades, né? Por exemplo, o convívio familiar, que às vezes as pessoas se queixavam tanto que não tinham, agora tem a oportunidade de ter, né? O que a gente vai fazer agora com esse convívio? Né? Então, às vezes, é difícil? É difícil. Mas agora vamos tentar construir relações mais saudáveis? Vamos começar a estabelecer limites? Vamos começar a aprender a conversar, né? Porque muitas vezes a gente não sabe conversar com quem mora com a gente. Sim. E não é fácil. Não é fácil, mas vamos lá. Agora não tem jeito, né? Porque tá todo mundo preso dentro de casa, né? Sim. Agora ou conversa. Sim. Sim, o que a gente percebe aí, pensando sempre no ambiente de trabalho e home office, a relação com a liderança também, né? Ela tá mais próxima, né? O que a gente tem observado é que a liderança tenta ficar mais próxima, até para entender melhor as necessidades aí dos colaboradores, porque a gente sabe que é um momento mesmo desafiador, né? E a flexibilização assim interna e externa ela precisa existir para todo mundo ficar bem, né, Lu? Sim, todos nós precisamos nos adaptar a tudo isso que está acontecendo. Muito bem, eu voltei aqui para dizer que, infelizmente, o nosso tempo já chegou ao final, né? Mas agradecer imensamente a você, viu, Luana, pela apresentação, um tema novo para todo mundo, né? Mas muito legal a sua abordagem também. A Yoko também, muito obrigado, Yoko, pela moderação aí, por interpretar algumas perguntas também que foram bastante interessantes. O pessoal do YouTube
também teve ali um bate-papo, já eles também conversaram entre si, isso foi muito legal. Eu acho que isso é bastante salutar, né, para a gente que está aprendendo aí a cada dia. Aliás, a gente aprende a vida toda, né? E a cada dia a gente está aprendendo dessas novas maneiras aí da gente trabalhar, isso tem sido muito bacana. Então, eu quero agradecer bastante a Mental Clean e vocês também aí por compartilhando com a gente aí o conhecimento de vocês, tá? Okay, a gente que agradece. E até a próxima. E eu quero lembrar o pessoal também, né, que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, que amanhã a gente vai ter a última palestra, né, dessa semana, que é a Semana da CIPAT, a última palestra, que é sobre inteligência emocional, o que as emoções dizem sobre nós. E nós vamos ter, de novo, a psicóloga Fátima Macedo com a gente, né? Ela abriu a Semana da CIPAT e vai fechar também, trazendo esse tema tão importante aí também para a gente. Então, eu conto com a presença de todos aqui amanhã. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Luana, Yoko, e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, ótimo dia.